Olá, eu me chamo Jucimere Isolda Silveira, sou professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que é parceira técnica do selo Unicef Brasil. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o resultado sistêmico 7, que é um dos principais resultados do selo, né, um resultado novo dessa edição do selo, e vamos conduzir aqui um diálogo sobre o curso que nós estamos ofertando, Proteção Social e Atenção Integral, e ao mesmo tempo é uma introdução ao resultado sistêmico 7 do selo Unicef. Neste primeiro podcast eu converso com pessoas que estão à frente, pilotando esse importante projeto no Brasil, né? Nós vamos repassar aqui algumas orientações gerais, vamos discutir a metodologia, quais são as entregas que os municípios precisam fazer. E nesse primeiro podcast eu converso com a Liliana Chopteia, que é chefe de políticas sociais, monitoramento e avaliação do Unicef no Brasil, e participam também deste podcast, né, o Santiago Falu Varela, que é especialista em políticas sociais do Unicef, e a Denise Colim, ex-secretária nacional de Assistência Social, assistente social do Ministério Público do Paraná e professora na PUC do Paraná. Vamos lá, então? Liliana, começando com você, muito bom dia, obrigada por participar, né, desse momento aqui conosco. O selo Unicef é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, né, Unicef, para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes nos municípios do semiárido e da Amazônia Legal brasileira. É um importante projeto que contribui para acelerar os compromissos globais em direitos humanos, o desenvolvimento sustentável. E seria bem importante ouvir você, né? Gostaria de que você falasse sobre o selo Unicef nessa edição e a importância do resultado sistêmico 7. Por favor, Liliana. Bom dia a todas e todos. Lucimeri, muito obrigada, Denise. Como você mencionou, o selo Unicef é uma iniciativa que tem o objetivo de unir esforços dentro de cada município para que a infância e a adolescência sejam prioridade nas políticas públicas. Surgiu há 22 anos no estado do Ceará, em 1999, e se expandiu para a região semiárido brasileiro em 2004 e alcançou também a região da Amazônia Legal brasileira em 2019. Os pontos fortes desta iniciativa é impulsar a intersetorialidade em todos os serviços, entendendo que para garantir os direitos das crianças e adolescentes é preciso que todas as áreas, todos os serviços estejam interrelacionados. Também temos a importância de que o planejamento seja feito com resultados, para atingir resultados concretos, para melhorar a vida das crianças e dos adolescentes. E também contamos com um componente importante, que é a mobilização dos adolescentes. A participação deles no desenho e as políticas públicas é fundamental, pelo o selo também conta muito com a mobilização de adolescentes. Naturalmente, o compromisso dos profissionais que estão na ponta e trabalham nos municípios é fundamental. E temos como resultados concretos que melhoram a vida das crianças e adolescentes. Esse é o principal objetivo do selo. Nesse ano, como você mencionou, temos um resultado sistêmico específico relacionado com a proteção social. Por que a gente pensa que esse resultado é importante? Porque pensamos que permitirá aos municípios fortalecer as capacidades de assistência social, de trabalhar intersetorialmente com a saúde e a educação, ampliando também as conexões entre a proteção social básica e a especial. Isso contribuirá para uma visão mais integral da família e dos seus direitos no conjunto dos serviços municipais. Sabemos que a proteção social é intersetorial por natureza, porque já se articula e interage com outros serviços públicos. Então, pensamos que ampliar essas capacidades nos traz
tem um grande potencial para fortalecê-los, principalmente ao se pensar na qualidade dos serviços prestados às famílias mais vulneráveis. Seu foco na família e sua priorização das crianças e adolescentes contribuem para essa intersectorialidade, já que os problemas que os CRAS ajudam a resolver não se limitam a uma só questão, sendo sempre o resultado de muitas situações e contextos que se acumulam, se sobrepõem e precisam de soluções também diversas e conectadas. Em muitos casos, é a proteção social básica que, por meio dos CRAS, oferece uma porta de entrada para aquelas famílias que mais precisam. Ao acolher e entender a situação e o contexto das famílias, ao aumentar as famílias sobre todos os seus direitos e também ao respeito dos serviços e benefícios que elas podem recorrer, o CRAS já se coloca no território como uma referência intersetorial. Então, só que mesmo enfocando a família, entendendo os contextos territoriais e as situações de vulnerabilidades, questões quase sempre complexas e multifacéticas, nem sempre as estruturas, as práticas e as capacidades que compõem o cotidiano dos CRAS, os demais serviços municipais, permitem o exercício sistemático de intersectorialidade. Então é por isso que nesse ano, nesse ciclo do selo, a gente quis fazer um foco em todo esse trabalho de intersectorialidade e essa função tão importante dos CRAS. Se me permite, Jusimere, para complementar, e algo que vale a pena destacar, de esse resultado sistêmico e o que pretendemos trabalhar em conjunto com os municípios nesse ciclo, e que também a gente pensou que nesse ciclo do selo, esse ciclo do selo vai coincidir com contextos de baixo espaço fiscal, pelo que será importante que o SUAS tenha orçamento mínimo garantido também pelas fontes municipais. Dos principais sistemas de políticas públicas existentes, sabemos que o SUAS é o único sem vinculação de orçamento mínimo e sem fonte de receita circular. Em vista disso, será preciso e achamos que é importante que o município submeta ao Poder Legislativo local pelo menos uma lei de crises orçamentárias, estabelecendo prioridade ao SUAS no corpo da lei e no anexo de prioridades inéditas. Com isso, o município terá condições de, em havendo receitas disponíveis, ampliar o volume de recursos para esta importante política. Olha, muito importante a sua explicação, Liliana, porque, na verdade, o Unicef é um grande indutor da materialização, da promoção, né, da concretização dos direitos de crianças e adolescentes no mundo. E você chama atenção para a intersetorialidade. E, por isso, são resultados sistêmicos. Acho que o conceito já diz, né, por si só. Resultados sistêmicos significa que eles precisam estar integrados a um conjunto de indicadores, de metas, de ações que visam o seu resultado, né? Que, portanto, impactem na vida das famílias acompanhadas, na vida das crianças e adolescentes. Então, chamar atenção para esse importante objetivo que é promover a intersetorialidade. Como a Liliana disse, é da natureza da proteção social ser intersetorial. A própria Organização das Nações Unidas, né, orienta os países a implementarem sistemas integrados de proteção social, né, sistemas universais, sistemas integralizados, ou seja, que integrem um conjunto de sistemas públicos, de direitos, de políticas públicas. Então, essa indução está em sintonia com as orientações internacionais e nacionais, porque nós temos no Brasil também previsão legal, temos orientações, temos uma decisão democrática de implementar um sistema de proteção social universal que priorize os territórios mais vulneráveis por um critério de equidade e que permita, pela integração das ações, dos setores, ter uma resposta mais efetiva na reversão de contextos, né, que vulnerabilizam e muitas vezes violam direitos de crianças e adolescentes. Então, eu queria demarcar a importância da intersetorialidade e desse ineditismo de trazer a proteção social para o conjunto dos resultados sistêmicos, né? Para nós,
que somos da área, é um importante avanço. Então, vamos trabalhar firmemente para que nós tenhamos entregas, né, significativas para a população em cada município abrangido no selo Unicef. E também chamar atenção para essa fala da Liliana, que abre o nosso debate aqui nesse podcast, sobre esse contexto, né, de restrição fiscal. Apesar do contexto de restrição fiscal, a assistência social possui responsabilidades definidas legalmente. E as demandas estão acontecendo no município. Então, essa indução de um planejamento orçamentário e financeiro, de uma expansão de recursos em âmbito local, é fundamental, porque é no município que as demandas comparecem, as respostas precisam ser produzidas, e esse planejamento já é uma responsabilidade, né, local. Então, nesse sentido, né, destacar a importância, o mérito desse resultado sistêmico 7. E aí nós queremos ouvir o Santiago, né, agora, falando mais sobre o resultado sistêmico 7, para quem vai ouvir ou assistir esse podcast. Qual a metodologia, Santiago, de avaliação que os municípios precisam saber, conhecer, dominar, né? O que o município deve fazer, o que ele deve entregar, né, para implementar o resultado sistêmico 7. Por favor, Santiago, com você. Obrigado, Jucimere. Feliz de estar aqui. Bom, o resultado sistêmico 7, ele é um resultado novo, né, como já foi dito, e ele demanda dos municípios algum trabalho, né? E esse trabalho ele é aquilo que a gente usa, na verdade, para avaliar e ver como o município tem, né, se comportado e endereçado as questões, né, da proteção social básica, da intersetorialidade, tudo isso que Liliana e Jucimere já comentaram, né? Uma coisa muito concreta, sobretudo que se relaciona com o que Liliana comenta a respeito do orçamento necessário para o SUAS, sobretudo num contexto como esse que a gente está vivendo, né, nesse período do selo, é a questão orçamentária, né? Mas é algo também que é muito difícil, o orçamento não é uma varinha mágica, né, que a gente faz surgir mais dinheiro, né? É todo um processo complexo, né? Então a gente se concentrou nesse resultado do selo no papel que o executivo tem, né, nesse processo. E a gente acredita que pelo menos um primeiro passo poderia ser dado com uma dessas entregas. Então essa entrega principal que o município precisa fazer é que o executivo, né, as prefeituras, as secretarias de fazenda, elas apresentem às câmaras de vereadores em pelo menos um dos anos do selo, pode ser mais de um, mas em pelo menos um dos anos do selo, um projeto de lei de diretrizes orçamentárias, contendo o SUAS como uma prioridade concreta, clara, definida, tanto no corpo desse projeto de lei, como no anexo, né, de prioridades e metas. Isso precisa ser feito ao menos uma vez ao longo de todo o período do selo, e a comprovação é o próprio projeto de lei apresentado. Então, isso é o que a gente tem de mais concreto para ser apresentado como documento, né? Acho que os municípios têm muita necessidade de entender a concretude, né? Então, essa é a coisa concreta que o município tem que apresentar. Mas o resultado sistêmico, ele 7, né, ele tem ele não é um resultado de orçamento, ele é um resultado vinculado à assistência social e à relação que a assistência social, sobretudo a proteção social básica, tem com os outros serviços, né? Então, para que a gente enderece essa parte principal, né, ou seja, a própria intersetorialidade, a gente precisa que os CRAs eles continuem registrando aquilo que eles já apresentam a cada ano nas bases de dados do Ministério da Cidadania e do Censo SUAS. Aqui eu me refiro a algo bastante específico, né? São as comprovações que os CRAs têm que ter de que eles realizam
reuniões periódicas, estudos de caso em conjunto e desenvolvem atividades em parceria com esses 3 serviços, CREAS, saúde e educação. É isso que a gente vai olhar no Censo SUS e, caso o Censo SUS não esteja disponível por algum motivo, é isso que a gente vai demandar dos municípios, o mesmo que eles já apresentam. É importante lembrar que essas informações elas já fazem parte do IDECRAS, né, na dimensão de serviços e benefícios. Então a gente escolheu algo que os municípios sempre informam e uma parte do que eles sempre informam para o próprio IDECRAS, que é algo bastante relevante. Esses dois elementos são os elementos principais que a gente observa se o município está indo bem ou não em relação ao nosso Resultado Sistêmico 7. Mas ainda há uma terceira dimensão. Ela é um pouco diferente, porque ela é uma dimensão que a gente nomeia de indicador de impacto, que tem uma meta associada também. Isso é a forma que o selo tem de ver que o que o município está fazendo gera um resultado concreto na vida das pessoas. Por isso que é um resultado de impacto, né? Um indicador de impacto. E a gente acredita que a ampliação da intersetorialidade, a sistematização da intersetorialidade, com todos os materiais, com todos os cursos que a gente vai oferecer, isso tem um foco, isso tem um efeito na melhora da cobertura do CRAS. Por quê? Porque quando o CRAS passa a se relacionar de maneira mais sistemática com os outros serviços, estou falando aqui de educação, de saúde e onde tiver também dos CREAS, ele passa a ter um conhecimento melhor do que é a realidade dessas famílias. Nós sabemos que os CRAS têm um dos melhores conhecimentos do território e das famílias, mas uma vez que eles se sistema de forma sistemática, ou seja, sempre de uma maneira organizada, que ele se relaciona com esses outros serviços, a gente entende que há uma melhora de qualidade, de entendimento, mas também uma visão de onde estão, de quem são essas famílias. Isso também tende a melhorar. Então, por isso que a gente acha que um dos grandes impactos desse resultado sistêmico é a ampliação da cobertura do CRAS. E a gente está entendendo a cobertura do CRAS como a cobertura do PAIF. E esse é um indicador de impacto. E eu acho que ele vai melhorar bastante a partir de tudo que o município fizer. O cálculo desse indicador é simplesmente um número de famílias que estão sendo acompanhadas pelo PAIF a cada mês, pelo total de famílias do cadastro único. A ideia é que esse indicador cresça ao longo dos anos e a gente vai explicar bem direitinho no guia de introdução ao resultado sistêmico e no curso que vai vir junto com esse guia. A gente vai explicar bem direitinho todos os detalhes desse indicador para que todos os municípios saibam o que precisam fazer, como que vai ser feito. A gente sabe que ampliar a cobertura não é algo simples, mas a gente pensou em tudo isso antes de levar para vocês essa ideia. Bom, obrigado. Ótimo, acho que é importante, então, tranquilizar as pessoas que pela primeira vez estão ouvindo, recebendo informações sobre o resultado sistêmico 7, que nós vamos ter diferentes momentos e estratégias pedagógicas de orientação, de diálogo, de indicação de referências, para que os municípios possam cumprir com os indicadores, as metas previstas. E é sempre importante lembrar que no Sistema Único de Assistência Social, toda vez que nós criamos mecanismos, dispositivos para induzir cobertura, tivemos bons resultados. A própria implantação dos Centros de Referência de Assistência Social no Brasil se deu a partir de dispositivos indutores para implementar. Também o Pacto de Aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social é um mecanismo que induziu metas bem importantes nos CRAS. Quero lembrar aqui do Pacto de Aprimoramento do SUS, que previu meta de acompanhamento das famílias no PAIF. É justamente a meta que nós estamos trabalhando.
e tivemos bons resultados, porque as equipes, gestoras e gestores que estão lá na ponta também precisam de suporte, de orientação para cumprir com essa tarefa conjunta. E como os municípios, no cotidiano, já respondem a essas demandas, que são complexas, que precisam de encaminhamentos, de referência e contra-referência, com a proteção especial, onde nós temos centros especializados de assistência social, com a saúde e com a educação, tendo em vista a complexidade das vulnerabilidades que existem nos territórios, nas localidades. Então já é uma prática, mas nem sempre nós registramos essa prática. Nem sempre nós temos referências de como aprimorar o que fazemos ou até de inovar na forma como fazemos. Então acho que o curso vai, de fato, a ideia é que nós façamos um curso que ele possa realmente ser útil para os municípios, para cumprir com essa tarefa conjunta. E por isso, a partir dessa explicação do Santiago, é importante, Denise, você falar um pouco mais por que essas ações, como acompanhamento social, visando, a previsão de recursos na LDO, visando lá na frente melhorar a cobertura do PAIF, são tão importantes nessa edição do selo. Os componentes que foram identificados no resultado sistêmico 7, eles também têm essa lógica da integralidade, né? Então, ele tem um encadeamento dessas ações que têm que ser desenvolvidas, e esse encadeamento vai dando a conformação das ofertas que o município tem que apresentar. Então, da onde que se parte, né? Se parte da ação planejada, da ação articulada, da ação intersetorial. O gestor, ele já tem um espaço e uma atribuição que é a vigilância socioassistencial. Então, olhando os dados que vão se transformar em informações e se elabora um diagnóstico daqueles territórios mais vulneráveis, né? Os municípios conseguem identificar, primeiro, o espaço territorial aonde atuar. Segundo, o mapeamento de todos os serviços dessas políticas intersetoriais de educação, de saúde e da própria assistência social, sejam eles prestados por instituições governamentais ou não governamentais. E aí ele começa a estabelecer uma rede de apoio e de proteção a essas famílias, né, e a essas crianças e adolescentes que estão nesse contexto de vulnerabilidade e de violação de direitos. A partir daí, essas equipes passam a sentar em conjunto e coletivamente, elaboram os seus planos de atenção, né? Elabora o funcionamento do CRAS, os dias, os horários, as atividades que vão desencadear, como que vai ser feita a acolhida, a escuta qualificada, como vai ser feito o cadastramento, o acesso a benefícios eventuais, a informação de prioridade para recebimento de transferência de renda, né? Agora o Auxílio Brasil, o acesso ao benefício de prestação continuada e a inserção nos respectivos serviços. Lembrando da priorização do PAIF, né? Do Serviço de Proteção e Atenção Integral a Famílias e Indivíduos. Este serviço tem um planejamento também de atendimento a cada família, o plano de acompanhamento familiar, e parte da realidade vivenciada por cada uma delas, que não é exclusivamente, que são complexas, né, que tem multidimensões que impactam nessa vulnerabilidade e que, portanto, vão ser discutidas no coletivo, em grupos, em ações comunitárias, né, em oficinas, para que, compreendendo as causalidades, possam se articular, né? Possam fortalecer seus aspectos socioemocionais, mas possam fortalecer também o enfrentamento deste contexto em cada um dos territórios. E aí, né, há questões de violações de direitos que são afetas à proteção especial serão tratadas em fluxos e de referência e contra-referência, quem encaminha para onde, quem recebe as informações, quem trabalha, quem atua e como este conteúdo retorna para a atenção básica, e com as demais políticas, né? Com a política de educação, em relação
a inserção nos anos correspondentes, em relação ao acompanhamento, em programação integrada de busca ativa entre as 3 áreas, né, para evitar a evasão e o abandono, para retornar em relação a atividades complementares que podem ser feitas da escola. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculo é um serviço complementar ao PAIF e é um serviço que pode ter uma integração muito direta, né, com a política de educação, de esporte, de cultura, de lazer e com a saúde. Então, atenções e vulnerabilidades que afetam, inclusive, a estrutura física e psicológica destas famílias serão pensadas de forma conjunta com a política de saúde, e aí nós temos a escola, o CRAS e as unidades básicas como equipamentos essenciais para essa atividade, né? Com reuniões da rede, preferencialmente, né, mensais, para discussão dos casos e para a definição da melhor forma de atendimento e encaminhamento possível. Muito bom. Acho que a Denise deu um pouco aqui do caminho do ponto de vista mais metodológico, desde o planejamento até a atuação conjunta em atividades bem concretas, né? Esse conteúdo sobre a atuação do PAIF nessa tarefa de fortalecer a intersetorialidade será discutido de forma aprofundada num dos nossos cursos, né? Hoje é só um bate-papo introdutório sobre o resultado sistêmico 7, mas foi muito bom essa explicação, Denise, porque ela trouxe vários elementos do papel que já é do CRAS, mas que traz, né, a partir dos exemplos que você foi dando, a dimensão da importância dessa atuação estratégica do CRAS. Queria lembrar que em direitos humanos nas infâncias, né, em direitos humanos de crianças e adolescentes, essas 3 políticas, a educação, a saúde e a assistência social, elas são estratégicas nos territórios, porque elas têm também uma dimensão de territorialização, né? Elas têm uma posição estratégica nos territórios e elas têm responsabilidades que se complementam. Então, trabalhar com esse princípio da complementariedade das ações não quer dizer que as outras políticas não sejam importantes, não devam ser acionadas quando nós identificamos demandas. Mas essas são essenciais, são básicas no dia a dia, né, no cotidiano ali do trabalho do CRAS. Então, acho que foi bem importante porque traz essa concretude que o Santiago dizia, né, do que muitas vezes os participantes desse resultado sistêmico 7 esperam. E nós vamos trabalhar nesse sentido, que é um plano de acompanhamento, que é um fluxo operacional entre essas políticas, né, e da assistência social com a própria proteção especial, algumas referências técnicas, né, para que os municípios possam aprimorar o que já fazem ou até implementar o que não estão ainda realizando no dia a dia dos CRAS e que agora o resultado sistêmico 7 vai induzir. Então, neste segundo e último bloco do nosso bate-papo, né, penso que é importante, Santiago, explicar o papel de cada ator, né, nessa edição do selo. Dos parceiros implementadores, né, a nossa parceria é técnica, mas lá os municípios contam com apoio, e reforçar as entregas, mais uma vez, né, as entregas que são necessárias e que são de responsabilidade dos municípios. Está bem, muito relevante isso. Vou começar pelo fim, né? Eu acho que as entregas, como a gente já mencionou, físicas mesmo, uma cópia do projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Os demais acompanhamentos, nossa ideia inicial era fazer sempre por meio das bases de dados oficiais, ou seja, o Censo SUS, RPA e Cadastro Único. Na eventualidade de o Censo SUS não estar disponível quando da mensuração, né, a avaliação final, né, dos municípios, a gente vai ter que pedir aos municípios diretamente que encaminhem as comprovações daqui, porque eles já, em geral, fornecem para o Ministério da Cidadania do Censo SUS. Então, isso é algo condicionado aí. Sobre os vários atores envolvidos, eu destacaria aqui, primeiro, né, o papel de parceiro técnico da Paraná, uma função de nos auxiliar, nos guiar tecnicamente
né, em todas as possibilidades de atuação e de esclarecimento, de orientação e de formação dos municípios. Né? Então, todos os caminhos técnicos para que o município seja capaz, né, de se fortalecer, né, nesse tema da intersetorialidade, via assistência social, junto, né, à saúde, educação e também aos CREAs, vai ser dado, né, pelas nossas parceiras. A gente tem, na verdade, uma grande oportunidade de trabalhar, né, com Jucimere e Denise, são duas das maiores especialistas em SUAS no Brasil. Então, eu vejo isso uma oportunidade para esses 2023 municípios de terem essa orientação tão qualificada. A função do parceiro implementador ela é uma função das mais importantes. São as pessoas que estão em contato direto com os municípios, estão no dia a dia dos municípios, eles que conseguem fazer, né, têm as técnicas para fazer com que a gente se comunique com tantos municípios, né, ao longo desse período todo, né, de quase 4 anos. São os parceiros implementadores que nos orientam sobre o que precisa ser mais bem esclarecido, sobre o que precisa de um reforço, né, nos nossos materiais, sobre dúvidas, né? Então a gente tem, né, essa grande função desempenhada pelos parceiros implementadores. A gente vai ter também o apoio de outros parceiros ao longo dessa jornada, convidados, pessoas que podem trazer experiências, estudos de caso, de formas de intersetorialidade que já aconteceram, mas tudo isso vai estar dentro dos nossos cursos que vão ser oferecidos pela plataforma do seu aula. É isso de minha parte. Muito obrigada, Santiago, pela sua participação aqui. E é isso, né, Denise? Tem algumas coisas planejadas para apoiar os municípios, né? Então, nesse último bloco, para você falar um pouco mais nesse finalzinho do que os municípios podem contar com o apoio, né, do Unicef, da nossa parceria, para que ele possa implementar o resultado sistêmico 7. Nós pensamos, para cada uma das entregas, nós pensamos um conjunto de ofertas, né, de suporte para os respectivos municípios. Então, o primeiro deles é essa mobilização, né, essa compreensão detalhada, essa explicação do que se espera deles, do que eles vão ter que desencadear, do que eles vão ter que apresentar. Portanto, pensamos em vários instrumentos, desde guias de orientação, um guia com detalhamento destas propostas todas, né? De como ele planeja, de como ele faz a articulação, como ele faz o desencadeamento das ações intersetoriais no território, entre a assistência, a educação e a saúde. E sempre iniciando essas orientações, teria uma conversa nossa, né? Outros podcasts e vídeos que vão esclarecer todo este manual de orientação, também como uma videoaula. Então, nós teríamos aqui um material instrucional, teríamos conversas esclarecedoras e teríamos uma videoaula, daí já mais focado, entrando nos pormenores de cada uma dessas respectivas ações. Isso para o planejamento da ação intersetorial, a mesma coisa para o detalhamento do ciclo orçamentário, das normativas que estruturam esse ciclo e da lógica de financiamento da política de assistência social. Esse será o nosso segundo guia. E sempre, né, precedido destes vídeos e das nossas conversas em podcast. Para essa entrega, como o Santiago bem mencionou, não é uma questão fácil a disputa de fundo público nos municípios. Então, se parte deste planejamento integrado, por isso ele é o primeiro guia, e em estabelecendo essas ações articuladas, o município prevê, desde o seu plano plurianual, depois na lei de diretrizes orçamentárias, e ele vai ter que redigir, então, uma ação, uma meta
e as prioridades, as ações que são prioritárias, as metas para cada ação e uma previsão orçamentária, né, de limites orçamentários que ele vai desencadear, que ele vai precisar com valores correspondentes para executar aquela ação. Então, nós teremos, para complementar, a partir de cada guia desse e a videoaula, webinários e um fórum de tira-dúvidas, né? Pensamos que assim, com essa estrutura também interligada, né, de pílulas mais concentradas, focando o objetivo principal, detalhamento nos guias, discussão nas videoaulas e fórum tira-dúvidas, né, os municípios teriam condições, com qualidade, para promover as 3 entregas do resultado sistêmico 7. Acho que é bem importante reforçar, né, Denise, que muitas vezes as experiências locais podem ensinar o conjunto dos municípios, né, partilhar. Então, nós vamos contar muito com o apoio dos implementadores com esse objetivo de também identificar práticas exitosas, experiências que podem ser partilhadas, né? E acho que isso é bem importante. Então, que eu acho que é fundamental que os participantes fiquem tranquilos e tranquilas, que esse processo nós estamos, né, numa grande rede com diferentes papéis e sempre é importante reforçar que fiquem atentas e atentos, né? Vocês precisam fazer a leitura do guia metodológico. Ele está muito instrucional, né? Diz do que trata o selo e o papel de cada resultado sistêmico, o guia de orientação do resultado sistêmico 7 e se preparar, né? Nós vamos estar juntas nesse processo para desenvolver ações para ampliar a cobertura de acompanhamento das famílias vulneráveis inscritas no Cadastro Único. Implementar ações intersetoriais, falamos muito hoje aqui, já antecipando, inclusive, essa importante finalidade do resultado sistêmico, com as políticas de educação, saúde e com a proteção especial, onde tem centro de referência especializado, e prever na lei de diretrizes orçamentárias ao menos uma, porque a Denise falou aqui de um ciclo, né, de 4 anos, de plano plurianual. Nós vamos trabalhar exatamente o conceito de cada uma dessas peças orçamentárias, do ciclo, mas pelo menos uma lei de diretrizes orçamentárias, recursos, né, para ampliar, com essa finalidade, com esse horizonte de ampliar a proteção no âmbito local. Liliana, por favor, sua mensagem final, então, aos participantes do selo do curso e do selo Unicef. Todos os municípios têm que contar, o Unicef está à disposição, temos uma série de estruturas desenvolvidas para apoiar vocês, estamos juntos. Isso não é um trabalho que estamos demandando de vocês, é um trabalho que estamos demandando a nós mesmos, como Unicef, o papel importante de apoiar os governos para a realização dos direitos das crianças e adolescentes. Então, estamos juntos, estamos trabalhando juntos, contem conosco. Nesse podcast foram apresentadas uma série de ferramentas que vocês vão ter à disposição para que façamos juntos e consigamos juntos atingir os resultados que estamos engajados em atingir no final do ciclo do selo. Acho que isso é muito importante. O papel dos parceiros técnicos, nesse caso, a PUC Paraná, a Lucimere e a Denis, que estão já aqui conosco, totalmente comprometidas, trabalhando intensamente para elaborar todos os materiais, Central Town de Castro, CDJBC, a CERG, a Associação para o Desenvolvimento dos Municípios do Ceará, a PDMC, o Instituto PABU, o Instituto Formação e a Missão Mundial. São eles os aliados que temos conosco para trabalhar todos juntos. E por último, e não menos importante, as próprias práticas dos municípios. A Lucimere também mencionou que temos experiências locais e existem muitas boas práticas e nesta edição do selo a gente também quer fortalecer essa parte de mercado de boas práticas, o que está sendo feito e o que já implementado em algum município pode ser transmitido para outro, não precisamos inventar a roda.
E por último, reiterar mais uma vez, por que esse resultado sistêmico é importante? A assistência social é fundamental nesse momento pós-pandemia. Sabemos todos os desafios que temos como país, o mundo e Brasil pós-pandemia. As crianças e adolescentes foram as vítimas ocultas da pandemia, mas cada vez mais fica claro que elas sofreram em todos os âmbitos. E a assistência social é básica para retomar e recuperar o tempo perdido. As crianças sofreram muito com as escolas fechadas e cortar desarticulação com a educação para trazer de volta as crianças que continuem na escola. Na parte da saúde, sabemos também que as percentuais de vacinação vêm diminuindo nos últimos anos. A assistência social é básica para esse relacionamento com os serviços de saúde e assistência onde existe nos traz a assistência, a proteção especial. Também sabemos que durante o tempo da pandemia, com o isolamento social, temos vários dados de que isso tem se incrementado. Então, em resumo, a assistência social é um aliado primordial para o Unicef e por isso que a gente quer trabalhar com vocês, contem conosco, é uma tarefa em conjunto. Muito bem, obrigada Liliana, Santiago, Denise. Estamos juntas e juntos nessa importante jornada de ampliação da proteção social no Brasil, aí no seu município, mas você é o protagonista principal desse processo, para efetivar, ampliar a proteção social, ampliar a intersetorialidade e, com isso, contribuir para a efetivação dos direitos de crianças e adolescentes e suas famílias no Brasil. Participem de todas as atividades, estamos juntas e juntos nesse processo. Um bom trabalho a todos nós.